Bora embora. Começamos a gravação. Muito boa tarde para vocês, meus alunos do quinto período, Enorme Brasil. Hoje é dia 12 de maio de 2020 e nós começamos a nosso introito hoje, a nossa discussão, falando sobre as duas questões subjetivas da avaliação. Até porque as questões objetivas, elas têm gabarito próprio na internet, elas são questões de concurso público e de exame de ordem. Eu tenho certeza que vocês encontraram tranquilamente, tanto que todos acertaram. Agora vamos passar para as questões subjetivas. Laís, por favor, lê para mim a questão número 11 da prova, para a gente poder corrigir. Da Lei de Liberdade Econômica e aponte se ela está sendo aplicada no Brasil atualmente. Tá muito baixo. Tua voz não deu para ouvir nada. Ok. Explique a intenção da Lei de Liberdade Econômica e aponte se ela está sendo aplicada no Brasil atualmente. Perfeito. Olha só, pessoal. O desafio dessa questão aqui, eu acho que para a gente aparar as arestas e alinhar, o nosso desafio aí, o que a gente precisava encarar era... Espera aí, tem duas pessoas querendo entrar. Deixa eu ver aqui. O Agner, uma das pessoas que está querendo entrar. O desafio dessa questão, nesse momento, era, primeiro, interpretar... Está duas vezes, Agner. Primeiro, interpretar a legislação. Então, a primeira coisa que eu queria que você fizesse era interpretar essa legislação. Como é que eu faço essa interpretação legislativa? Qual é o sentido? Qual é o objetivo geral? Qual é o objetivo específico? Qual é o pensamento jurídico, legislativo, para a construção dessa legislação? Então, você deveria responder que a gente está falando de uma legislação que advém de um modelo de Estado diferente, de um sistema de governo neoliberal. Esse sistema de governo neoliberal ele remonta aos clássicos. Por que remonta aos clássicos? Porque traz a possibilidade de que você, com análise sistêmica dessa espécie de modelo de governo, você prestigie o pacto entre as partes. E, portanto, o grande recado legislativo nesse momento é, olha, contratos precisam ser cumpridos. Contratos são feitos para serem cumpridos e vamos parar com essa flexibilização contratual que tanto incomoda o Estado. Porque essa ideia do chamamento da intervenção estatal em tempo integral, ele traz consequências extremamente danosas para o Estado. Porque o objetivo é que o Estado não intervenha. O objetivo é que o Estado ou intervenha minimamente. A ideia legislativa é a ideia do processo de intervenção mínima do Estado nas relações privadas. E por que isso, senhores? Porque estamos nas relações privadas. Ou seja, relações privadas, quem resolve? As partes. Entretanto, veja bem, reflita. Como diz Ciro Gomes, repare bem. Mesmo isso existindo, e mesmo estando válido e vigente a norma, eu cheguei a comentar com vocês, e eu cheguei a comentar em live, está na live lá no YouTube, feita com o professor Cristiano Sobral, que essa legislação ela se encontra válida, vigente e tacitamente suspensa. Por que ela é tacitamente suspensa? Porque a gente está vivendo uma situação de fato. A gente está vivendo uma situação de fato que colocou em xeque a própria ideia de independência absoluta. A ideia de independência absoluta do direito tem como consequência a necessidade, nesse momento, por conta da pandemia, da função social, da boa-fé. Porque o que vai possibilitar hoje as relações serem quebradas é exatamente a boa-fé e a função social. E o que a legislação veio trazendo foi afaste-se boa-fé e função social enquanto argumentos naturais, normais, para o rompimento de contratos. Então, existe. Está valendo? Está valendo.
Mas, na prática, o que está acontecendo? Ela tem a sua eficácia suspensa. E por que tem eficácia suspensa? Pela condição, por uma pandemia. E a pandemia autoriza que todo mundo deixe de pagar as suas contas ou postergue o pagamento das contas para depois. A pandemia possibilita a renegociação. A pandemia possibilita rompimento contratual. A pandemia traz uma série de consequências que são derivadas dos argumentos da intervenção do Estado a partir da função social ou da finalidade, da boa-fé objetiva, na boa-fé que você está tendo de dizer, eu não tenho como pagar. Eu não tenho como pagar porque eu não tenho dinheiro, eu não estou trabalhando. E se eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. E se eu não tenho dinheiro, eu não tenho como honrar contrato. Veja, significa dizer que a legislação existe, ela é uma legislação válida e vigente, mas ela está com seu efeito suspenso. Ela tomou uma porrada e está suspensa. E quem bateu nela? A pandemia. Eu queria que vocês construíssem esse argumento. E aí, assim, se vocês pegarem a maioria, ou 99,9%, que algumas pessoas acertaram, construir um argumento meramente legal. A lei é a lei tal, ela foi criada por tal, e pronto. E o desafio não é construir um argumento legal. Se você não tivesse colocado nem o número da lei, eu aceitaria. Porque o que eu queria saber é, existe? Está válido? Vigente? Está suspenso? Era só falar isso. E aí você faz uma introdução. E quando você faz essa introdução, você chega ao que se quer em concreto, que é compreender, primeiro, se você leu a lei. Segundo, se você entendeu o processo legislativo. Ah, mas eu estou no quinto período, sou muito novo para entender lei. Meu amigo, você tinha que entender desde o primeiro. Então, se você não está conseguindo entender a lei agora no quinto, você precisa ler a lei. Porque o que vai te ajudar de verdade é a leitura. Então, vamos meter a cara e vamos ler. E vamos decifrar o que está escrito ali. Tá bom? Próxima questão, Laís, por favor. Explique os limites para a aplicação do Pacta Sunt Servanda. Existe algum mitigador? Explique e justifique sua resposta. Beleza? Estou falando de Pacta Sunt Servanda. Então, que princípio eu estou falando? Princípio da obrigatoriedade ou da força vinculante dos contratos. E o que é que eu disse? Olha, Pacta Sunt Servanda está aqui. O que é isso? É a primeira pergunta implícita na pergunta que eu fiz. Então, você precisa definir Pacta Sunt Servanda. E aí depois eu disse, tem alguma espécie de mitigação ou de freio ou de força que reduza o efeito de Pacta Sunt Servanda? Tem. Quem é? Função social e boa-fé objetiva. Se você tivesse... Eu não precisava nem conversar muito. Se você tivesse dito isso, eu consideraria a questão como correta. O problema é que alguns falaram da função social, alguns falaram do Pacta Sunt Servanda e da cláusula rebus sic stantibus, que eu não ensinei para vocês. Ou seja, eminentemente Ctrl+C e Ctrl+V em algum lugar da internet. Não. É para fazer o negócio pensando, ler e fazer com as próprias palavras. Porque quando você lê e faz com as próprias palavras, o erro é teu, mas o acerto também é teu. E aí a gente vai estar construindo junto. A gente vai estar se forçando, como a Laís fez um trabalho sensacional, de grifar item por item da prova dela, com cores diferentes. Isso é muito legal. Porque está indo atrás. Se aquilo ali fosse o vade-mecum, ele estava todo pintado e ele estava fazendo remissão de texto de lei de coisa que é relevante. Inclusive, ela consegue destacar uma discrepância entre o que há na lei e o que há em algum lugar que ela não entendeu. E onde é que está isso? Está na jurisprudência. A satisfação daquilo que ela não entendeu na jurisprudência. Agora, como é que você vai entender isso? Cara no livro e grifando, mexendo, indo atrás. Porque senão a gente não consegue responder. Então, algumas pessoas tiraram 10, foram poucas. Algumas pessoas tiraram 9 e a grande maioria tirou 8 por um único motivo. As duas questões subjetivas. As objetivas todas estão certas. Todas, de todo mundo. Todo mundo acertou. O problema são as subjetivas. Agora, tem uma coisa legal, que eu posso ajudar todo mundo. Vocês lembram que eu postei, para quem eu dei aula presencial, eu acho que entreguei em sala, ou mandei no grupo, não sei. E para quem eu não dei aula presencial, eu postei lá um exercício de fixação.
Quem fez esse exercício de fixação e lançou no Google Classroom, eu já dei 2. Então, os 2 que vocês estão procurando já foram dados. Se vocês forem observar as atividades, eles estão lá e ela está reconhecida no Google Classroom. Eu não sou no sistema da faculdade, eu não sei fazer isso, nunca me deram acesso. E aí, assim, eu acho que o que eu vou passar, porque as pessoas também estão na sala, né? O pessoal da coordenação e da diretoria, eles estão na sala do Google Classroom. Eles já estão Professor, vendo. porque na minha sala em especial o senhor pediu para não enviar. Então, a minha sala acho que não tem esses envios do exercício, porque eu Não, perguntei para o eu senhor. disse que não precisava enviar. Eu disse que não precisava. Só que, assim, não precisava mesmo. Não precisava para ninguém. Mas para quem enviou, para quem se esforçou, eu sempre digo isso. Eu não estou preocupado com nota, eu estou preocupado com esforço. Agora, quem se esforça, entendeu? Eu não tenho treta. E, assim, mesmo que não bote, esses 2 pontos a gente recupera. A gente tem coisa para fazer. Eu vou passar mais exercício. A gente vai falar de mais coisa. Então, fica tranquilo. Não precisa se preocupar. Beleza? Tranquilo? Deixa eu contar a quantidade de pessoas que estão aqui. 4, 12, 13. Eu acho que no caso da nossa turma, professor, esse seguinte é porque a gente o barco andando, né? A turma de vocês é da manhã, né, Elizabeth? É da manhã da Laís? É verdade. Professor, Isso. dá licença. Quem está falando? Quem está na escuta aí? James, só para informar, professor, que aqui no centro está oscilando a energia, já é a 6ª vez que está faltando em menos de 15 Tranquilo, minutos. meu irmão. A gente está gravando e depois a gente disponibiliza. Fique tranquilo, viu? Tá tudo Agradeço. bem. Pode ficar tranquilo. Eu tinha uns questionamentos a fazer, mas ficou ruim. Já está Para mim. travando. Já está travando. Você já está falando, já está travando. Eu acho que está ruim mesmo para ele. Pois é. Então, tranquilo? Estamos bem? Vamos agora falar do nosso próximo conteúdo. E o nosso próximo conteúdo se chama evicção. Aquilo que era para a gente ter falado lá ainda na primeira aula, e a gente não falou, porque para a primeira prova, exatamente para que vocês não tivessem mais uma demanda, e essa demanda é uma demanda importante, relevante, do direito civil, porque assim como o vício oculto ou o vício inibitório, ele também é espécie de cláusula legal prevista dentro dos chamados contratos onerosos. E essa cláusula legal prevista dentro dos contratos onerosos, ela pressupõe a existência de um direito, ou seja, da perda de um direito, nos contratos comutativos e, portanto, contratos comutativos e onerosos. Professor, o senhor está falando de quê? Da evicção prevista no artigo 447 e seguintes do Código Civil Brasileiro. Então, o que quer dizer evicção? Evicção, o termo evicção vem de evite, do latim, que significa reaver ou recuperar. Portanto, a evicção é, dentro dos contratos onerosos e comutativos, a possibilidade de que, por decisão judicial ou administrativa, se consiga recepcionar a perda no todo ou em parte do patrimônio que estava nas mãos do destinatário. Ou seja, nós temos relação jurídica, e óbvio, se eu estou falando de contratos comutativos onerosos, eu estou falando que a evicção ela pressupõe a existência de vendedor e comprador. Ok? Então, eu tenho que necessariamente ter vendedor e comprador para que eu tenha a evicção. Caramba! Eu preciso ter vendedor e comprador para que eu tenha evicção. Vendedor e comprador são as duas partes do procedimento, só que eu vou chamar o vendedor de alienante. Anota isso. Eu vou chamar o vendedor
de alienante. É a pessoa que aliena o bem. E eu vou chamar o comprador de adquirente. A pessoa que adquire o bem. E aí, aqui agora, com o máximo respeito às pessoas que estão aqui presentes, eu preciso casar umas pessoas. Então, vamos casar as pessoas que estão aqui. Eu vou casar o Yuri com a Emily. Pronto. O Yuri agora é casado com a Emily. Não, esse negócio de casamento aí vai dar bronca. Então, eu vou pensar no casamento, não. Eu vou pensar que o Yuri é irmão do João, que está aqui embaixo. O Yuri é irmão do João. E Yuri e João acabaram de perder, Deus o livre, os pais. Eles perdem os pais e, óbvio, recebem uma herança que advém dos pais. Dentre o conjunto da obra, da herança, há um imóvel, uma casa, belíssima casa de praia, lá em Fortaleza. Casa está na Praia do Futuro, na beira da praia, um negócio sensacional. Yuri, que é mais esperto, resolveu brigar com o João e dizer o seguinte: tudo meu, sou rica, vou tomar a boca do cenoura, vou vender. E vai vender essa casa para Flavinha, que é o terceiro. Flavinha celebra um contrato de compra e venda de bem imóvel com Yuri. Do quê? Da casa bonita de praia lá em Fortaleza. E paga por essa casa de praia direitinho, paga tudo direitinho. E, portanto, ela adquire a coisa. Veja, Yuri nessa relação é o alienante, Flávia nessa relação é a adquirente. E quem é João? João é o evictor. O que é o evictor? É o terceiro da relação e, portanto, a evicção pressupõe uma terceira pessoa que intervirá nessa relação em detrimento de uma decisão judicial ou administrativa, provando-lhe a existência de um direito que lhe é melhor do que o direito do outro. E o que é que vai acontecer com Flávia? Ela vai perder. Porque quando sair a decisão judicial, o juiz vai dizer, olha, Yuri vendeu sem poder, porque essa casa, ela estava meada, ou seja, metade dela era do João também. Então ela não podia ter sido vendida. Se ela foi vendida, eu vou te tomar ela. Ela volta em colação ao monte da herança e quem comprou, perdeu. Esse efeito da perda que o direito atravessa o terceiro, assegura que esse terceiro possa recobrar judicialmente responsabilidades pelo efeito da evicção. Porque a evicção, como cláusula de garantia, ela está protegendo a relação jurídica entre as partes, pessoal. Que relação jurídica entre as partes é essa? É o alienante e o adquirente. Essas são as partes da relação contratual. É quem comprou e quem vendeu. Essas são as pessoas que precisam ser respeitadas na relação jurídica. Mas veja que esse negócio e esse contrato que foi celebrado entre eles, esse contrato ele foi absolutamente prejudicado porque esse contrato violou o direito de João, que era herdeiro, que era filho como Yuri, e que não teve a oportunidade de exercer um direito seu, porque Yuri, o bonitão, resolveu se desfazer do negócio. Por quê? Por conta e risco, porque ele é Não tem ninguém pendente aqui não, Vilaís. Não tem ninguém pendente aqui não. Tá todo mundo aqui, não tem nenhum pedido pendente. Porque o Rafael estava dizendo que estava tentando entrar e o senhor não aceitava. Tudo bem, De obrigada. jeito nenhum, não tem ninguém pendente aqui. Vou até tirar foto para não ter treta. É porque eu odeio chilique. Sendo assim, nós estamos falando efetivamente. Espera aí, que eu vou mandar a foto, né? Porque não basta falar, a gente precisa provar.
Nós estamos falando efetivamente de um efeito da evicção. Da evicção sendo essa força que contamina o direito das pessoas. E, principalmente, essa cláusula que assegura, nessa relação comutativa e onerosa entre adquirente e alienante, a responsabilidade daquele que vendeu a coisa em evicção. Agora ele pediu. Em evicção, a responsabilidade de quem requereu a coisa sofrendo evicção. Ou seja, a compra, o negócio é efetivado, ele é fechado, mas existe a garantia dentro dessa força, dessa junção, existe a garantia. Rafael, vou deixar o teu microfone fechado, tá? Existe a força e a garantia de que, eu estou falando de cláusula contratual, eu estou falando de contrato, eu estou falando de pacta de servanda. Então, se eu faço o contrato, se o Yuri fez o contrato com a Flávia, se ele vendeu, a Flávia comprou e pagou, e ela sofreu a perda por conta da evicção promovida pela ação de João, isso aqui vai se quebrar. Quem que vai assumir a responsabilidade do prejuízo? A evicção, portanto, passa a ser uma cláusula legal contida em todo contrato comutativo. E que contrato comutativo é esse? Doação com encargo, compra e venda, todas as espécies de contratos onerosos, prestação de serviço, empreitada, todas as espécies de contratos em que haja comutatividade e onerosidade, é possível perceber o efeito da evicção. E aí aqui vem uma observação. Porque, veja, a evicção, enquanto cláusula de garantia, cláusula comutativa de garantia, ela tem como consequência jurídica a possibilidade de assegurar ao outro, no caso a Flávia, o adquirente, o direito de reaver o dinheiro, o direito de reaver a indenização. Porque além de reaver o recurso inerente à compra daquela casa que ela pagou, ela também tem o direito às chamadas perdas e danos. Porque ela sofre o constrangimento da perda do bem. E aí aqui cabe duas ressalvas ao menos. A primeira ressalva é: se os contratos de compra e venda versarem sobre compra e venda de bens imóveis, e se esses bens imóveis sugerirem um valor superior a 30 salários mínimos, há um dever jurídico de cuidado descrito no texto legal que informa que esses imóveis eles precisam ter escrituras públicas e registros de imóveis para o efeito da tradição. Novamente, se estamos falando de contrato comutativo, de compra e venda de bens imóveis, percebam, imóveis, não móveis. A legislação faz uma observação que diz o seguinte: se esses contratos eles tiverem valor venal superior a 30 salários, eles carecem de escritura pública e registro de imóveis, porque é só isso que faz a validade da transmissibilidade patrimonial. Então, se nessa situação toda que eu estou descrevendo, veja, nessa situação toda, é uma compra e venda feita de Yuri a Flávia, e Flávia demorou 20 anos para transferir, e 20 anos depois ainda não tinha a escritura e o registro do imóvel, há uma corrente fortíssima e majoritária no direito que diz que Flávia sequer é proprietária. Escutem, abram os ouvidos para ouvir. Há uma fortíssima corrente do direito que diz que Flávia sequer é proprietária. Por quê? Porque a propriedade da compra e venda de bens imóveis se dá com a tradição documental. E essa tradição documental não é a entrega das chaves. Por que quando você compra um imóvel, você compra esse imóvel financiado, segura na mão de Deus, a perder de vista por 30 anos,
Você vai lá fazer um salamaleque na construtora e recebe sua chave. Por quê? Por que ele não te entrega o documento? Primeiro, porque provavelmente você não pagou à vista. Se você tivesse pago à vista, o que é que ele ia te entregar? A autorização para que você fosse ao cartório fazer a escritura pública e o registro de imóveis. Porque essa escritura pública e esse registro de imóveis prescinde um trocado. Você vai gastar uma grana para fazer isso. Só que se você não fizer, você perde a proteção da propriedade. Porque a propriedade sequer é sua. Você só terá em seu favor a boa-fé. Mas aqui no nosso exemplo, Yuri transfere para Flávia, Flávia paga e transfere para o nome dela. Então, como é que João consegue reaver isso? Exatamente porque a evicção é a possibilidade de que, havendo decisão judicial ou administrativa, se possa tomar a coisa em sua totalidade ou em sua parcialidade contra quem quer que ela se encontre. Porque, no fim das contas, o evictor, ele tem o direito. Ele tem o melhor direito. Esse imóvel jamais poderia ter sido vendido unilateralmente por um dos herdeiros. Ele só poderia, veja, e aqui eu vou abrir para vocês uma exceção e eu quero que vocês pensem bem. Isso só poderia ser autorizado, pessoal, se no acervo patrimonial houvessem imóveis iguais. Então, eu tinha 2 imóveis do mesmo valor, um para o Yuri, um para o João. Aí, se o Yuri vende o imóvel para a Flávia, não há que o João reclamar. Porque quando ele for reclamar, o juiz vai dizer, foi feito inventário? Aí eles vão falar para o juiz, olha, a gente está correndo com esse inventário lá na vara de família e sucessões. Quantos imóveis tinham? 2. Eles eram iguais? Eram. Então, a gente implica que o Yuri fez foi antecipação daquilo que era dele de direito. Porque eu não estou falando de antecipação de herança. Vocês já aprenderam que não existe herança de pessoa viva. Artigo 267 do Código Civil Brasileiro. Não existe herança de pessoa viva. Isso viola pacta de Corvina. Ou pacta Corvina, como queiram. Aqui eu estou falando de 2 irmãos que já estão com os formais de partilha abertos e que têm bens iguais, com o mesmo valor. Um deles é negociado. Tranquilo, o juiz só vai dizer, esse que você vendeu é só seu, esse outro aqui é só dele. E paciência, e boas. Não teremos problema. O problema é quando isso acontece muito comumente, quando um deles exerce o direito, a revelia do outro. Passa por cima, literalmente, atropela, entendeu? E quando isso acontece, óbvio que tem reflexos jurídicos, tem consequências jurídicas. E a consequência é autorizar ao outro que, por força de ação judicial específica, que pode ser uma tutela antecipada antecedente, que pode ser uma ação de reintegração de posse, e por aí tantas outras modalidades ou tantas outras possibilidades de ações que podem ser lançadas mão para assegurar o direito de que na decisão se comporte o efeito de proteção da cláusula legal dos contratos, no caso da chamada evicção. Aqui a gente vai ter uma outra discussão, porque essa evicção ela é uma proteção efetiva do Estado, das partes contra uma decisão estatal. Só que há uma grande discussão que eu quero que vocês observem, salvo o melhor juízo, eu não estou com a legislação aqui, mas quem tiver, dá uma olhada, acho que é o parágrafo único do artigo 447, que vai dizer para nós o seguinte, algo mais ou menos assim. Os imóveis arrematados em asta pública, do que ele está falando? Daqueles imóveis que são comprados em leilão. Esses imóveis arrematados em asta pública podem sofrer evicção. Alguém está com a lei aí? Está escrito isso lá na lei?
Professor, o senhor falou o parágrafo único do 447? Eu disse que é mais ou menos isso, só não sei se é, minha querida, mas dá uma olhada aí, vê se tu acha. Não, né? Parágrafo único não, professor. É o É o que artigo 447 mesmo. é o próprio Está 447. escrito assim: nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção. Subsiste esta garantia, ainda que a aquisição se tenha realizado em asta pública. Perfeito. Então, é a parte final, é a segunda parte, não é o parágrafo único. Porque a primeira parte ele fala da evicção, pura e simples. A evicção é uma cláusula de garantia, perfeito? E na segunda parte ele diz que subsiste esse direito mesmo que essa aquisição, ou seja, mesmo que o alienante tenha sido o Estado. Porque se é aquisição em asta pública, o alienante foi o Estado. Aí tu pensa comigo, esse tema é um tema extremamente interessante, e aqui vocês acabaram de se debruçar sobre a possibilidade, inclusive, de uma monografia, do trabalho de conclusão de curso de vocês. Eu não sei se vocês apresentam no fim monografia ou artigo, mas sendo a monografia ou sendo um artigo, já está valendo, dá para os dois. Vamos embora. Se esse bem ele foi arrematado em asta pública, significa dizer que muito provavelmente esse bem foi perdido por alguém. Perfeito? Porque a arrematação em asta pública pressupõe um leilão. Não é verdade? Como é que vai a leilão? Verdade. Quando a Você pessoa perde não o bem. paga. Quando a pessoa não paga. Não é verdade? E quem que autoriza o leilão? O Estado. Porque o Tá. leiloeiro, mesmo que seja um leiloeiro privado, ele está investido por força estatal. É o Estado quem autoriza que isso aconteça. E aí o Estado vai lá e manda buscar o bem, e manda guardar, e depois autoriza o leilão. O Estado autoriza a arrematação, o Estado juiz. O Estado legislador autoriza, por força de lei, a cláusula legal de evicção, mesmo nos contratos em asta pública. Você adquire o bem em asta pública e, portanto, compra no leilão. Vem uma outra pessoa, que é um terceiro, e com uma decisão judicial toma o bem de você. A pergunta intrigante é a pergunta que serviria para uma análise, inclusive monográfica, é: pode o adquirente ingressar com uma ação de responsabilidade civil contra o Estado por conta dessa situação? Porque quem que determinou a tomada do patrimônio lá para leiloar? O juiz. Quem que autorizou o leilão? O Estado. Quem arrematou e quem autorizou o leilão foi quem vendeu. Portanto, o alienante é o Estado. Quem comprou? O adquirente. E quem perdeu? O adquirente. Mas ele perdeu por quê? Porque o Estado, por uma decisão administrativa ou uma decisão de um outro juiz, e portanto do Estado juiz, concedeu o melhor direito àquele que reivindicou e que conseguiu provar esse melhor direito. A pessoa que tinha a coisa perdeu. Tranquilo? Ela vai pedir indenização contra quem? Contra o evictor, que é o alienante, mas esse alienante é o Estado. Cabe um processo indenizatório contra o Estado? Essa é uma pergunta que é extremamente interessante. Fazer uma pesquisa e construir um trabalho. E é um trabalho de conclusão de curso, porque, nota, não é uma dúvida do professor Daniel, é uma dúvida acadêmica. Aqui aparece uma dúvida acadêmica. Opa, eu posso falar sobre uma coisa interessante, que é uma dúvida da academia, e que pode ser sugerido, ou podem ser sugeridas, algumas possibilidades para contornar essa relação e, portanto, responder ou sugerir resposta, e aí aqui a gente tem que tomar cuidado, porque toda espécie de pensamento científico não pode ter
a pretensão de resolver os problemas do mundo. A gente sugere solução, mas não resolve o problema. Você só fez a sua pequena parte, colocou o seu grão de areia ali na praia com a tua contribuição. Então, não dá porque a gente não nasceu Einstein, que criou a teoria da relatividade, né? Ninguém aqui é Newton, ninguém aqui é Copérnico para construir algo que seja adorado pelo universo, a não ser que entre vocês exista alguém extremamente especial que eu não tive a honra de conhecer ainda, mas pode ser que eu conheça. Perceberam, então, o valor da evicção e a importância e a relevância dessa evicção? Aqui passo apenas para levá-los dentro ainda desse cotejo de evicção. A gente precisa refletir sobre a ciência do alienante no momento em que ele vendia a coisa. Se quando ele vendeu a coisa, ele tinha certeza que a coisa padecia de um processo evictório, ele agiu de má fé. E eu já disse e vou repetir milhões de vezes para você. Quem age de má fé no direito civil rompe as barreiras daquilo que é a estrutura da disciplina. Porque agir de má fé é ofender o sistema legislativo que construiu o Código Civil brasileiro. Então, a consequência de saber é totalmente diferente de não saber. Se eu não sabia, eu estou protegido pela boa-fé. O que é que eu faço? Devolvo o dinheiro e a gente tenta resolver da melhor forma possível. Sem processo indenizatório. Agora, se eu sabia, eu vou arcar com as consequências. Eu vou arcar com perdas e danos. Eu vou arcar com juros. Eu vou arcar com mora. E se não fosse o Pacto de São José da Costa Rica, que ingressa no ordenamento jurídico brasileiro, com caráter infraconstitucional, mas supralegal, no chamado bloco de legalidade, ou bloco de supralegalidade, da professora Flávia Bahia e Flávia Piovesan, nós teríamos, ainda assim, além de tudo que eu descrevi para vocês, a prisão civil. Porque eu teria a prisão civil do depositário infiel. Veja, isso ainda está escrito no texto do direito civil, mas isso não pode mais ser aplicado por força do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. O artigo 5º, parágrafo 3º vai dizer que os pactos que versarem sobre direitos humanos e que o Brasil for signatário, eles ingressarão no ordenamento jurídico brasileiro pelo critério 2235. 2 turnos, 2 casas, 3/5 dos membros para chancelar aquele pacto. Se ele era um pacto que versava integralmente sobre direitos humanos, ele integra como emenda constitucional o nosso ordenamento jurídico. E se é emenda à Constituição, ele é o quê? Constituição. Por isso que quando as pessoas fizerem para vocês aquela pirâmide de Kelsen, que eles colocarem a Constituição aqui e a emenda à Constituição embaixo, isso é ignorância. Porque se eu emendo a Constituição, eu vou estar dentro de onde? Quem emenda a Constituição? Fala, Flávia. Se emenda a Constituição, vai estar dentro de onde? Eita, cadê quem é o professor de Direito Constitucional de vocês, pelo amor de Deus? Vamos lá, vamos lembrar. Se emenda a Constituição, vai estar dentro de onde? Dentro da Constituição, professor, mas o negócio que é as doutrinas, muitas das vezes, elas divergem, né, o posicionamento, o entendimento. Perfeito. Só que se emendou a Constituição, está emendando quem? É óbvio que é a Constituição, né? Disso a gente consegue vislumbrar perfeitamente. É um pensamento objetivo. Então, eu respeito aqueles que pensam em contrário, mas não respeito os argumentos. Porque quando eu emendo a Constituição, eu estou emendando a Constituição. Quando não dá, ou quando não cumpre o critério objetivo, que é o quórum de 22335, criou-se o chamado bloco de supralegalidade da Flávia Piovesan,
Só que isso foi introduzido aqui no Brasil pelo ministro Gilmar Mendes, a ideia do bloco de supralegalidade. Esse bloco de supralegalidade, ele estaria acima da lei e abaixo da Constituição. E por que não está na Constituição? Porque não obedeceu a forma correta para recepcionar a chancela do que determina o artigo 5º, parágrafo 3º. O artigo 5º, parágrafo 3º diz que os pactos internacionais que versem sobre direitos humanos, eles devem ser votados em 2 turnos, turno e retorno, nas 2 casas do Congresso Nacional, Senado Federal e Câmara dos Deputados, em turno e retorno com 3/5 dos membros. Se eu não votar assim, volta aqui, 3/5, vai para lá, 3/5, volta para cá, 3/5, vai para lá, 3/5, e aí é feito a sanção ou o veto do presidente da República. Óbvio que se vetar, começa tudo de novo. Se sancionar, agora o veto tem que ser fundamentado. Se sancionar, segue e ingressa a Constituição, porque a emenda prevista no artigo 60 está lá descrito como o artigo 60 da própria Constituição, que faz parte do poder constituinte derivado, também chamado de poder constituinte reformador, traz a possibilidade de que seja feita uma reforma na própria Constituição. E se eu estou reformando a Constituição, não há que se falar que emendas constitucionais têm forças inferiores à Constituição. Emenda constitucional é Constituição. O que eu poderia eventualmente aceitar em uma discussão seria: emenda constitucional tem força de cláusula pétrea? Aí a gente tem uma discussão. Emenda constitucional tem força de cláusula pétrea? Pode falar, pessoal. Estamos dialogando. Por que a gente está falando disso? Porque a gente teve... Por versar direitos humanos. Que a gente teve o pacto... Se versar sobre direitos humanos. Se versar, perfeito, meu irmão. Você está pensando adequadamente. Se versa sobre direitos humanos, versa sobre direitos fundamentais. E se são direitos fundamentais, eu posso modificar? Quem responder em prova de concurso público que direito fundamental não pode ser modificado, merece uma dor de barriga de 1 semana. Porque direito fundamental pode ser modificado. Ele não pode ser reduzido. Agora, ele pode ser ampliado. Sim, e como é que ele pode ser ampliado? Exatamente nesse caso, um caso como esse. Exatamente no caso como esse, em que o Brasil é signatário de um pacto internacional, de um pacto internacional, em que lá no Pacto de São José da Costa Rica diz que não cabe prisão do depositário infiel, que está descrito no nosso texto. Sim, exatamente. Brasileiro, que prende. Se ele não cumprir os deveres, pode ser preso. E por que ele não vai ser preso mais? Exatamente por força de todo esse trabalho e essa construção que é trazido por tratados internacionais que sejam chancelados pelo Congresso Nacional. Porque se não tiver chancela do Congresso Nacional, não adianta falar nada disso. Não vai valer. Aí o Brasil assinou um pacto ambiental na Europa e veio para o Brasil e não passou no Congresso Nacional. Está valendo? Não está valendo. Isso é demência. Primeiro, que só quem pode fazer isso é o presidente da República. Então, se o governador do estado A, do estado B, do estado C quiser fazer um pacto internacional, isso é estelionato intelectual. Ele não pode fazer. Ah, mas o governador tem independência e estado membro, né? Não, ele não tem independência. Ele tem independência e autonomia administrativa, mas não política. Politicamente falando, quem representa o país lá fora é o presidente da República. Porque é chefe do governo. Perfeito? Então, só quem pode assinar esses tratados, esses pactos internacionais, é o presidente da República ou o seu plenipotenciário. Quem é? O ministro das Relações Internacionais.
São as duas pessoas. E por que o ministro faz? Porque o ministro faz em nome do presidente. E aí o presidente, que é chefe de governo e chefe de Estado, traz isso para o Brasil, necessariamente para passar na Casa Legislativa. Quando ele passa na Casa Legislativa, e essa norma ganha contorno diferenciado. E quando ela ganha esse contorno diferenciado, ela vai para o guarda-chuva da Constituição. E se entrou no guarda-chuva da Constituição para proteger, pode mudar o texto constitucional e pode mudar a cláusula pétrea. Pode. Se você disser que não pode, você vai se lascar. Deus está vendo a sua dor de barriga. Beleza? Tranquilo? Estamos bem? Leiam sobre a evicção. E essa aula vai estar gravada. Eu vou tentar salvar isso aqui. Leiam sobre a evicção. E na próxima aula, deixe-me olhar pela ementa para ver o que é que nós vamos precisar falar. Alguém tem ementa em mãos aí? Não tem ementa, vamos para o próprio Código Civil. Depois de evicção, qual é o próximo assunto? Evicção vai até o 451. Dos contratos aleatórios, professor. Opa, muito bem, alias jacta est. Vamos tratar, então, no nosso próximo encontro, ou na minha próxima gravação de aula, dos contratos aleatórios. Vou ver aqui, onde é que estão os contratos aleatórios. Evicção é do artigo 447 ao artigo 457, e no artigo 458, nós falaremos, a partir da próxima aula, de contratos aleatórios, que são aqueles contratos antagônicos aos contratos comutativos. Até agora a gente estava falando de contrato comutativo oneroso, a gente vai passar a falar de contratos aleatórios a partir da próxima aula. Tranquilo? Estamos bem? Dúvidas? Professor, mas Pergunta o aí. que o senhor precisa que a gente saiba desse assunto de evicção, hein? O que o senhor acha que a gente precisa dar mais importância, sim, que o senhor possa cobrar na prova? Texto de lei. Evicção não dá para complicar muito, não, porque é uma cláusula de garantia efetiva, é uma cláusula de garantia legal. Daqui, dos assuntos que vêm adiante, assuntos que podem complicar efetivamente na prova de vocês. Os contratos aleatórios e a extinção do contrato toda. Toda a extinção do contrato pode complicar muito, porque tem muitas peculiaridades e a gente vai trazer muitos exemplos. Eu vou trazer exemplos de contratos que estão sendo possíveis de rompimento agora na pandemia, para a próxima prova de vocês. Então, vejam como podem quebrar esses contratos. Mas, cada coisa ao seu tempo. À medida que a gente for entrando nas próximas aulas, a gente vai debatendo e a gente vai fazendo exercício, por aí vai. Eu vou tentar montar alguma coisa de exercício para mandar de evicção para vocês. Aí eu posto lá, você já faz exercício de evicção. Tranquilo? Estamos bem? Professor, Pode falar, essa aula aí vai ser... Essa aula aí o senhor vai disponibilizar no seu canal no YouTube, né, depois, né? Se conseguir salvar, vai pro canal e aí do canal eu jogo lá no Classroom. Gravando tá. Estou vendo aqui o Record. Tá aqui, gravando tá. Só não sei se eu vou... Ela vai ficar numa pasta aí no seu computador, com certeza. Beleza, vou procurar. Depois que eu parar é que eu vou procurar para onde é que ela foi. Aí eu jogo lá. Tranquilo? Estamos bem? Obrigado. Essa atividade o senhor vai tentar jogar hoje ou qual o dia amanhã? Para a gente fixar esse assunto aí que o senhor está passando. Hoje eu não sei se eu consigo, mas durante a semana eu consigo com certeza. E aí eu coloco. Tá bom? Sim, senhor. Então, tranquilo. Obrigado, viu, pessoal? Muito obrigado pelo prestígio, obrigado pela oportunidade de vocês estarem aqui. Aqueles que podem permanecer em casa, permaneçam em casa para que a gente possa voltar o mais breve possível. E é isso aí. Deus abençoe vocês e até a próxima. Tamo junto. Fica com Deus. Até mais, pessoal. Obrigada, professor. Valeu, galera. Boa tarde.